O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou estas parábolas para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam as dos outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Confesso para vocês que eu não sei por onde eu começo essa reflexão. Se começo com o imperativo que Deus nos dá no final da primeira leitura, ou falando daquilo que Ele espera de nós para vivermos esse imperativo. Talvez vamos começar mesmo do final da primeira leitura. Deus escancara o seu desejo para nós e diz: eu quero amor e não sacrifícios. Aí me faz ecoar a liturgia do dia de ontem, onde nós ouvimos Deus pedir de nós que o amássemos sobre todas as coisas. É interessante um Deus que manifesta desejo. Deus por si só não é carente de nada, porque Ele é a plenitude de todas as coisas. Mas Ele nos pede isso, Ele quer ser amado. Não são os sacrifícios, não são as obras que fazemos, mas Ele quer que nós tenhamos a capacidade de corresponder ao amor com que Ele nos ama. E isso nós cantamos no Salmo, como um eco da voz de Deus. Porque às vezes, meus irmãos, nós podemos cair na tentação de pensar que a Quaresma vai atrair o olhar de Deus para nós por causa da penitência que fazemos, dos jejuns que realizamos, das tantas e mirabolantes coisas que alguns praticam no tempo da Quaresma, às vezes sacrifícios realmente extremos, mas não é isso que agrada o coração de Deus. Nós sim somos chamados a jejuar, a fazer penitência, a cultivar o silêncio, não para viver uma mortificação vazia e infrutífera, mas para aprender nestas coisas a amar a Deus sobre todas as coisas. Caso contrário, nós vamos ser como o publicano do Evangelho. Vamos nos aproximar de Deus, achando que estamos fazendo uma vantagem danada, enquanto no fundo estamos padecendo no próprio orgulho, no nosso próprio pecado. Tinham aqui, Jesus conta, e olha, Jesus conta a parábola, tem um destinatário, no versículo 9 ele diz: para alguns que confiavam na sua própria justiça. Preciso explicar aqui. Eu acho que eu já tenho batido muito nesta tecla, para quem acompanha a missa todos os dias, e tem, não sei se feliz ou infeliz, oportunidade de ver a reflexão comigo, mas justiça na Sagrada Escritura não significa aquilo que nós estamos acostumados, dar um prêmio a quem merece e punir aquele quem é mau. Para nós é isso.
Uma pessoa justa é aquele que consegue ver o bem e o mal e retribuir proporcionalmente o bem ou o mal. Como? O bem, dar-lhe um bem. O mal, dar-lhe um castigo. É assim que se espera que a justiça humana aconteça. Por exemplo, quando alguém comete um crime e não é punido pelo seu crime, a impunidade clama por nós por uma justiça, porque faltou um equilíbrio. Mas no sentido bíblico, justiça não tem nada a ver com esse conceito humano nosso. Justiça é aquilo que acontece no coração que se aproxima de Deus. Vou usar um exemplo para você entender. Quando uma roupa está muito apertada, o que você fala? Nossa Senhora, essa calça está justa. O justo é aquilo que se amolda à forma onde é colocado. Não é? Se a calça está muito justa, vai conseguir ver a sua perna. Tem todo o contorno da perna e não da calça. Por isso, o justo na Sagrada Escritura é aquele que tem o coração unido, justo, grudado em Deus. Justiça significa santidade. E aí, entendendo isso, a gente fala assim, vamos traduzir de um modo que a gente entenda. Jesus contou esta parábola para aqueles que confiavam na sua própria santidade. Tem hora que a gente acha que o simples fato de sermos bons já é o bastante para agradar o coração de Deus. E não é. Nós precisamos ser bom por amor a Deus, e não para fazer trocas com Deus, não para fazer barganhas. Jesus nos mostra então alguém que humanamente era impecável. Olha para você ver. Ele mesmo se vangloria disso. Eu não sou como esses outros aí, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. Olha que homem exemplar. Vejam, era fiel à sua esposa, era correto nas suas decisões, nunca roubou, nunca matou. Certas vezes algumas pessoas vêm até mim na confissão. Uma das primeiras confissões que eu atendi aqui na Serra foi curiosa até nisso. A pessoa chegou e disse assim: padre, eu quero confessar. Eu disse, então vamos lá, né? Vamos atender a sua confissão. E aí ela virou e falou assim: padre, eu não roubo, eu não sou adúltero, eu não sou desonesto, eu trato bem meus filhos. Quase que eu falei: então para que você pediu confissão? Se você está numa vida em santidade, não tem necessidade de você vir aqui diante do padre. Porque tem hora, meus irmãos, que a gente tem uma miopia espiritual tão grande e não consegue ver que às vezes fazemos todas essas coisas não por amor a Deus, mas por amor à nossa autoimagem, para ficar bem na fita, para as pessoas olharem e dizer: nossa, como que é uma pessoa boa, nossa, como fulano é justo, como fulano é piedoso, tem uma fé, nossa, como o padre Felipe é um bom padre. E aí paramos de fazer estas coisas para agradar o coração de Deus e passamos a fazer para que os homens vejam a gente fazendo e aplaudam-nos. Perdemos a nossa justiça, perdemos a nossa recompensa, porque não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Ao contrário do publicano, que era um cobrador de impostos, ou seja, uma pessoa que por causa do seu cargo era considerado um pecador público, ele não tinha coragem sequer de olhar para as pessoas que estavam ao lado, mas foi capaz de olhar para dentro de si e dizer: tem piedade de mim, Senhor, porque sou pecador. Jesus pergunta, numa outra passagem do Evangelho que não em Lucas, e eu trago ela não porque Lucas não tem um sentido, mas para tornar mais claro a resposta que Jesus dá em Lucas. Ele pergunta para o povo: qual das 2 orações foi escutada por Deus? O que se vangloria
ou que se realmente humilha na presença de Deus. Humilhar não é deixar que os outros nos pisem. Humilhar também não é se colocar numa postura menor do que nós somos. Humilhar significa lembrar que nós somos pó. Humildade vem de humus. Em latim, humus significa terra. Aquele que se humilha é aquele que se volta para a terra, ou seja, lembra daquilo que é. E por isso a Quaresma é um tempo favorabilíssimo para recordar o barro que fomos feitos. O quanto ainda não somos assim tão honestos, tão fiéis, tão íntegros. O quanto que o nosso jejum ainda precisa produzir frutos em nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. E essa consciência nós só vamos conseguindo à medida que nós atendemos o pedido do Senhor. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu, há de nos tratar. Ele nos machucou, há de nos curar. Vinde, deixemo-nos que Ele nos conduza, para que, sendo sinceros na nossa oração, façamos a experiência de perceber o quão o nosso pecado nos fere, não para ficarmos num complexo de inferioridade, nem para vivermos uma mediocridade, mas reconhecermos-nos pecadores para receber a justiça, ou melhor, para receber a santidade que só o amor que vem dele pode nos dar. É o convite que nós somos chamados hoje, a entender que a nossa oração precisa ser fruto do amor, porque este Deus quer amor, não quer sacrifício. Quer que chegamos ao seu conhecimento, não quer holocaustos. Quer que nós sejamos santos de verdade e não de aparência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.